dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2016. O mundo pode conhecer já na próxima madrugada quem será o novo presidente dos Estados Unidos, o sucessor de Barack Obama. As eleições para definir o próximo presidente, o 45º do país, ocorrem hoje. Com um custo de 2,6 bilhões de dólares, ou cerca de 8,3 bilhões de reais, a campanha presidencial americana é a mais cara do mundo. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus. Em jogo, o comando do país mais poderoso do planeta. E essa batalha entre o magnata republicano Donald Trump e a veterana democrata Hillary Clinton foi intensa, recheada de acusações, troca de insultos, um processo que rachou o país. Esta eleição nos Estados Unidos já é considerada a mais polarizada dos últimos tempos. O desafio para quem assumir também será o de unir a nação. Você acha que após o campo de batalhas da campanha, qualquer que seja o eleito é capaz de unificar o país? É essa a nossa enquete de hoje. Isso que a nossa enquete quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecoaNews. Agora a gente vai aos destaques dessa edição. Enem 2016, Ministério Público Federal pede suspensão da redação por suspeita de vazamento. Polícia de São Paulo confirma que 2 dos 5 corpos encontrados em um matagal em Mogi das Cruzes são dos amigos desaparecidos no mês passado. A munição encontrada no local foi comprada pela Polícia Militar. E o trabalho de uma família que se dedica há mais de 40 anos à plantação de crisântemos, uma das flores mais vendidas no Brasil. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Bom, hoje é um dia histórico. Afinal, os Estados Unidos escolhem o sucessor de Barack Obama, Hillary Clinton ou Donald Trump. 2 candidatos polêmicos, com mais de 50% de rejeição. Hillary já foi chefe de Estado e foi investigada pelo uso de e-mails pessoais para assuntos de trabalho. Trump, um magnata sem experiência política, acusado de assédio sexual e ofensa a mulheres. 120 milhões de eleitores vão às urnas. Além das eleições presidenciais, é escolhido 1/3 do Senado. Há também votação para outros temas, como o uso da maconha de maneira recreativa. O presidente escolhido toma posse no dia 20 de janeiro do ano que vem. E os 2 candidatos fizeram campanha até o último minuto para convencer os eleitores indecisos. Ele tem 70 anos, ela 69. Mas Donald Trump e Hillary Clinton não pouparam energias na reta final da maratona política. O republicano começou o dia na Flórida, seguiu para Carolina do Norte, Pensilvânia, New Hampshire e Michigan. A democrata se concentrou em estados decisivos da costa leste, onde tem uma margem de vantagem pequena. De manhã, ela esteve na Pensilvânia, seguiu para o Michigan e voltou à Pensilvânia antes de voar para a Carolina do Norte. Os discursos dela e do presidente Barack Obama foram na mesma linha. Para aqueles que ainda estão pensando, essa eleição não poderia estar mais clara. É o voto entre a divisão e a união. Trump voltou ao assunto polêmico, os e-mails enviados por Clinton através de um servidor pessoal. Mesmo depois do FBI ter inocentado a democrata neste domingo, ele afirmou: ela não deveria nem ser autorizada a concorrer à presidência. Os 2 candidatos votam aqui em Nova York, onde também acompanharão a apuração dos votos. Todos 2 já têm lugar marcado para comemorar o resultado das urnas. Na Flórida, estado-chave, a apuração já começou. Lá e em Nevada, o número de latinos que já votou superou todos os anos anteriores. Uma boa notícia para Hillary Clinton, porque a maioria votou na democrata. E várias celebridades da música também ergueram bandeira eleitoral na véspera da votação. Em Nova York, os pedestres foram surpreendidos com um show de Madonna. No Washington Square Park, Madonna defendeu a candidata Hillary Clinton. A rainha do pop pediu aos eleitores para se unirem e manterem a América grandiosa. Keeping America great. Madonna ainda deu uma palhinha. Na Carolina do Norte, Lady Gaga exaltou a ideia de ter a primeira presidente mulher do país.
Depois cantou ao lado de Bon Jovi. Bon Jovi ainda participou do comício de Hillary na Filadélfia com a família Clinton e o casal Obama. Bruce Springsteen, outro nome de peso da música, também marcou presença. Os dois deram um show para os eleitores de Hillary Clinton. Bom, e essa batalha entre o magnata republicano Donald Trump e a veterana democrata Hillary Clinton foi intensa, recheada de acusações e troca de insultos, um processo que rachou o país. Esta eleição nos Estados Unidos já é considerada a mais polarizada dos últimos anos. E o desafio para quem assumir também será o de unir a nação. Pois é, agora a enquete do dia. Você acha que após esse campo de batalha da campanha, qualquer que seja o eleito, é capaz de unificar o país? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Você pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851. Se Hillary ganhar, ela vai unificar o país? E Trump, o que você acha? Continue participando, manda ali para a gente a mensagem e a gente lê ao vivo aqui no Link Record News. Lembrando que ainda nesta edição do Link Record News, uma entrevista sobre como funciona a eleição americana e quais são os impactos para o Brasil com uma possível vitória, tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump. Fique ligado ao longo de toda a nossa programação, a cobertura completa das eleições norte-americanas para você. Bom, a gente ainda fala de política, só que agora aqui no Brasil, mais de 1.000 obras paralisadas em todo o país vão ser retomadas até o meio do ano que vem. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governo divulgou que cerca de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família não vão receber o pagamento neste mês por suspeita de fraude. A entrega da Ordem do Mérito Cultural reuniu no Planalto alguns dos mais importantes músicos do país, numa solenidade que custou quase R$600 mil. A principal homenageada foi a compositora e sambista Dona Ivone Lara. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. O presidente Temer prometeu aumentar o orçamento do Ministério da Cultura no ano que vem. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Mais cedo, em reunião com 9 ministros, Temer fechou a lista de obras paralisadas que serão retomadas até meados do ano que vem. A maior parte das 1.120 pequenas obras é de saneamento, urbanização e creches. Um dos objetivos é criar cerca de 45 mil empregos. O custo, R$2 bilhões que sairão dos cofres do governo federal. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou que mais de 1.100.000 beneficiários do Bolsa Família não receberão este mês. É o resultado de um pente fino que detectou irregularidades em cerca de 8% dos quase 14 milhões de benefícios pagos pelo programa. A maior parte de famílias que têm renda superior à prevista pelo programa só deve receber o Bolsa Família quem comprova a renda mensal per capita de até R$ 85. 469 mil benefícios serão cancelados, 654 mil bloqueados para a prestação de esclarecimentos no prazo de até 3 meses. Depois disso, haverá cancelamento. Outros 1.400.000 beneficiários estão convocados a atualizar o cadastro junto ao programa. O grupo de benefícios cancelados inclui as 13 mil famílias que usaram recursos do programa para fazer doação eleitoral. O governo estima economizar R$2 bilhões e 400 milhões com a medida e garante que o dinheiro vai ficar nos cofres do Ministério. O que nós estamos fazendo não é cortar recursos da área social. Esses recursos ficarão dentro do MDS, inclusive porque a programação orçamentária nossa para o ano que vem, em relação ao Bolsa Família, é bem maior. Em nota, o Ministério da Cultura justificou os gastos na cerimônia. Disse que a Ordem do Mérito Cultural é entregue há 22 anos para reconhecer personalidades que divulgam a cultura brasileira. E o Ministério informou ainda que a cerimônia deste ano foi planejada por 6 meses,
quando se abriu consulta para indicar os nomes dos agraciados e que as contratações estão de acordo com a lei de licitações. O Ministério Público Federal no Ceará entrou com a ação pedindo que a prova de redação do Enem seja anulada. A repórter Vanessa Lima tem mais informações para a gente. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. No Ceará e no Amapá, a polícia prendeu candidatos do Enem que carregavam textos da prova de redação. O procurador da República, Oscar Costa Filho, pede que a nota da redação só passe a ser incluída na pontuação final se a Justiça negar a ação do Ministério Público. Caso a Justiça entenda que o esquema de segurança foi burlado e que candidatos tiveram acesso ao conteúdo, uma das possibilidades seria descartar a nota da redação e a pontuação final seria composta apenas pelas notas das outras provas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, muita gente pode nem reparar, mas quando abastece o carro, o valor na bomba tem um terceiro dígito onde aparecem os centavos. Parece pouco, mas essa diferença pode significar lucro ao comerciante. E bota lucro nisso, viu, Nolan? No Paraná, essa prática já foi proibida. Mas e o que diz a lei no resto do país? Só reparar bem no valor para ver o terceiro dígito. A gente sabe que tem, mas nem observa qual que é o valor, né? Deve fazer alguma diferença, né? Nunca reparei. Apesar de pouco usada no nosso dia a dia, a legislação brasileira permite o uso das 3 casas decimais em alguns casos, como no preço do litro do combustível. Pode parecer pouca coisa, milésimos, mas o terceiro dígito faz diferença na conta. Se o preço cobrado pelo litro da gasolina custa 3,899, tirando o último 9, ficaria 13,89. Um posto que vende aproximadamente 500 mil litros por mês deixaria de ganhar R$ 4.500. Desde maio deste ano, uma lei estadual mudou a forma de cobrança do combustível no Paraná. Ele é o único estado do país onde os preços têm apenas 2 dígitos. O argumento é de que as 3 casas decimais causariam prejuízo ao consumidor. Eu acho que isso daí é uma boa, porque eu acho que 3.999 não existe, né? Eu acho que tem que ser o preço que está ali, 00 o final. Facilita um pouco o cálculo até, né? Porque a gente, é um casa decimal que não existia, que foi inventado aí, não sei porquê até hoje, mas se saiu tá bom, né? Melhor pra gente. O Sindicato dos Revendedores do Paraná entrou na justiça porque entende que a competência sobre o assunto é federal, já que o uso dos 3 dígitos é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo, exatamente para que os motoristas não sejam prejudicados. Mas também tem outro lado, segundo o especialista. Com tantos números, fica mais difícil memorizar o preço e depois compará-lo em outros postos. Esse terceiro dígito acaba, assim, dificultando a comparação por parte dos consumidores que não estão habituados com o terceiro dígito na nossa economia. Sem conseguir memorizar, a dica do economista é fotografar ou anotar os preços. Seu Augusto nunca tinha reparado nos 3 dígitos. Agora... Vou começar a fazer a conta direitinho agora. Faz diferença? Faz diferença daí, né? No total final, durante o mês, as várias abastecidas que a gente dá vai fazer bastante diferença. Qualquer centavo, né? É bem-vinda, né? E bota centavo, né? Num tanque de gasolina, de álcool, enfim. Haja centavinho ali para contabilizar e aumentar a conta no final de São muitos litros, né? Muitos. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná. A repórter Fabiana Vantucci já está ao vivo com a gente. Fabi, muito bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Oi, Fabi. Oi, Dona Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, aos poucos a rotina dos estudantes volta ao normal aqui no Paraná. A cada dia mais escolas têm sido desocupadas e as aulas retomadas. Nessa segunda-feira, por exemplo, os alunos saíram do Colégio Estadual do Paraná, que é o maior do estado e se tornou um símbolo do movimento de ocupações. As desocupações começaram no dia 24 de outubro. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Educação do Paraná, 776 escolas já foram desocupadas no estado. Nessa segunda-feira, estudantes que ocupavam o Colégio Estadual do Paraná desde o dia 7 de outubro deixaram o local.
Após os alunos terem rejeitado um acordo intermediado pelo Ministério Público, a Justiça determinou a reintegração de posse da escola. Representantes da instituição, do Conselho Tutelar e das Comissões de Direitos Humanos da OAB Paraná acompanharam a liberação do prédio, que foi pacífica. Ainda conforme a Secretaria de Educação, 54 escolas seguem ocupadas em todo o estado. Lembrando que esse número chegou a 850 no auge das mobilizações. E agora o destaque é sobre a Lava Jato. O presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula serão testemunhas de defesa do ex-deputado Eduardo Cunha em uma ação penal da operação. O presidente Michel Temer poderá escolher se prefere ser ouvido em audiência ou por escrito. Ele tem 5 dias para enviar a resposta à Justiça sobre como prefere prestar depoimento. Já o ex-presidente Lula deve ser ouvido por videoconferência no prazo de 30 dias. O juiz Sérgio Moro ainda não agendou as datas dos depoimentos deles. Além de Temer e Lula, outras 20 pessoas foram arroladas como testemunhas de defesa de Cunha, entre elas o pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que já foram condenados na Lava Jato. Os depoimentos deste processo, referente a contas usadas pelo ex-deputado para lavar dinheiro na Suíça, começam no dia 18 de novembro em Curitiba. Nesta data, serão ouvidas as primeiras testemunhas de acusação: Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, e Rafael de Castro da Silva, auditor da estatal. As testemunhas de defesa começam a ser ouvidas no dia 22. E olha só, uma pesquisa realizada aqui no Paraná mostra que a desigualdade salarial entre homens e mulheres diminuiu nos últimos anos. Mesmo assim, as mulheres ainda ganham menos. Elas recebem cerca de R$ 400 a menos para desempenhar a mesma função. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, com base em informações do Ministério do Trabalho. Em comparação com anos anteriores, a desigualdade entre os salários de homens e mulheres diminuiu no Paraná. Em 2014, os homens ganhavam 21% a mais do que as mulheres. E em 2010, essa diferença estava em 23%. Os dados de 2015 mostram que a diferença salarial foi para 19%. A elevação do nível de escolaridade das mulheres é apontada como o principal fator para a diferença ter diminuído. O rendimento médio das mulheres no Paraná vem subindo, principalmente por conta do aumento da escolaridade da mulher. Hoje, as mulheres, em média, estudam mais que os homens. Apesar da desigualdade salarial apresentar índice menor do que nos outros anos, as mulheres ainda ganham menos. Em 2015, os maiores salários para as mulheres no Paraná foram pagos pelo setor de eletricidade. De acordo com o IPARDES, a remuneração média foi de R$ 5.558. Já os menores salários pagos às mulheres foram na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com R$ 1.313 em média. Alojamento e alimentação com R$ 1.251 e serviços domésticos com R$ 994 em média. Que a sociedade e o poder público podem conferir para a obtenção de resultados melhores em termos de desigualdade é a manutenção do aparato escolar com a melhoria da qualificação das mulheres. E esses foram os destaques aqui do Paraná. Nola e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. Amanhã eu volto com mais notícias do estado. Bom trabalho, Fabiana. Obrigada pelas informações. Até Obrigado, amanhã. Fabi. O governo federal bloqueou as contas do estado do Rio de Janeiro para quitar uma dívida milionária, Lidiane. Nola, os servidores públicos podem ficar agora sem salário. Os servidores da Justiça já cruzaram os braços. A greve deve se estender a outras categorias até o fim da semana. As contas do Estado foram bloqueadas por falta de pagamento da dívida de quase 39 milhões de reais com o governo federal. Todo o dinheiro arrecadado pelo governo vai direto para a conta da União até somar o total da dívida. O Estado está impedido de fazer qualquer tipo de pagamento durante o bloqueio.
Apenas os repasses obrigatórios, como por exemplo da saúde, foram mantidos pela decisão da Justiça. Segundo o governo do estado, o bloqueio da União pode ser ainda maior e chegar a 170 milhões de reais. Para entrarem em vigor, os 22 projetos enviados pelo governador Luiz Fernando Pezão começaram a ser analisados na Assembleia Legislativa. A votação deveria ser concluída até dezembro. Mais uma vez, quem sofre são os servidores. O salário só deve ser pago no dia 10. No mês passado, então, o governador Francisco Dornelles assinou em um único dia 14 acordos de isenção fiscal, que abrem mão da cobrança de impostos para atrair investimentos. O Palácio Guanabara não teve a mesma pressa para regulamentar a lei que obriga as empresas beneficiadas a devolver 10% do valor que deixam de recolher aos cofres públicos. A lei é de agosto, mas a devolução só passará a valer a partir de 1º de dezembro. O Rio teria deixado de receber 125 milhões de reais por causa disso. O presidente do Tribunal de Justiça criticou o pacote de austeridade. O desembargador Luiz Fernando de Carvalho disse que o governador não fez o dever de casa e chamou de absurda a intenção do Estado em interferir no uso de recursos do Poder Judiciário. Muito bem, agora a gente volta a falar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Hoje um dia decisivo, inclusive já temos imagens do voto que aconteceu agora há pouco de Hillary Clinton. A candidata, então, que votou em Nova York, acompanhada de muitas pessoas, principalmente a imprensa ali, todos querendo registrar esse momento do voto. Assim como temos eleições aqui também, os candidatos são bem assediados, por lá não é diferente. Ela que estava ao lado do ex-presidente Bill Clinton também, que a acompanhou ali na hora da votação. É um estado muito importante, Nova York. Os dois realmente são candidatos em Nova York, votam em Nova York, tanto Donald Trump como Hillary Clinton, e lá estavam eles já essa manhã para votar. Hillary já votou, Donald Trump, a gente ainda não tem a confirmação, ele ainda não apareceu para votar, mas Hillary Clinton ao lado, então, também de Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, ela que quer seguir aí os passos do marido também, quem sabe assumir a Casa Branca, voltar à Casa Branca, dessa vez com o cargo de presidente da República dos Estados Unidos. O voto aconteceu agora há pouco, aproximadamente meia hora, então, nós estamos com 3 horas a mais que os Estados Unidos nesse momento, portanto, esse é o registro do voto de Hillary Clinton, a candidata que sai acenando bastante, confiante, então, na possível vitória. Bom, agora a gente vai ao vivo conversar por telefone com a nossa correspondente Tina Roma, que está em Miami, na Flórida. Ela vai falar agora como que está o clima por lá, né, Lidiane? Isso mesmo. Bom dia, Tina. Você que acompanha toda a movimentação por aí, conta um pouquinho pra gente desse dia histórico para os Estados Unidos. Bom dia para vocês, e realmente é um dia histórico e todo mundo aqui na curiosidade, especialmente aqui no estado da Flórida, um dos chamados swing states. Muita gente aqui na Flórida ainda, por incrível que pareça, ainda não sabe em quem votar. Desde as 7 da manhã, ou seja, 10 da manhã, horário de Brasília, as pessoas já estão votando nesse que é o último dia, porque aqui é possível a gente votar antecipadamente. E metade dos eleitores já optou por votar antecipadamente. Essa outra metade, como eu disse, então, muita gente ainda na dúvida. Agora, por aqui, o clima é tranquilo. Não se trata de um feriado, então muita gente deixou, saiu um pouco mais cedo de casa antes do trabalho, foi votar, vai deixar para a hora do almoço ou então para depois do trabalho, já que o horário da votação termina às 7 da noite, ou seja, 10 da noite, horário de Brasília. Tudo muito tranquilo, a gente não vê grandes filas na hora da votação, por enquanto o clima aqui é tranquilo. Tina, conta pra gente por que, então, a Flórida é o local onde os candidatos mais investiram. Talvez por esse número, então, que você disse de indecisos, que realmente é o maior encontrado no país? Exatamente, Lídia. O que acontece é o seguinte, aqui a votação ela é indireta. Não adianta você ser o candidato mais votado em todo o país. Vale para cada estado. Cada estado tem o seu número de delegados. Então, se você ganha se o candidato ganha num determinado estado, ele leva todos os delegados desse estado. E por que a Flórida é tão importante? Porque além de ser um estado populoso, com um número grande de delegados,
são 29 delegados aqui no Colégio Eleitoral, ainda é um estado que muita gente tem dúvida. Alguns estados aqui americanos escolhem o partido, ou republicano ou democrata. Não interfere no caso candidato. Aqui na Flórida não, muitos votam no candidato, no caso o Hillary ou o Donald Trump. Muita gente ainda na dúvida, por isso que os candidatos deixaram para o final, especialmente, esse massacre nessa campanha. Inclusive o próprio Barack Obama esteve aqui 2 vezes no espaço de 2 semanas fazendo campanha para Hillary Clinton. A gente teve a própria Hillary, a gente teve Donald Trump. Então a preocupação deles hoje, eles sabem que esse é um estado que tem muita dúvida, que é um estado muito importante na contagem geral de votos, e também sabem da importância dos latinos aqui na votação nesse ano. São quase 13 milhões de eleitores registrados na Flórida e 17% dos eleitores são hispânicos aqui no estado. Nesse ano a participação dos latinos vai ser recorde nessa votação desse ano. Então por isso que a Flórida hoje é um estado tão importante nessa votação. Inclusive, pegando esse gancho aí dos latinos que você citou, Tina, muitos brasileiros hoje residem aí também nos Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump prometeu, entre as várias colocações aí na campanha, tirar aí todos os imigrantes dos Estados Unidos. Como é que está a apreensão dos brasileiros? Você percebe esse clima, não só com os brasileiros, como outros turistas também, outras pessoas de outras partes que hoje vivem aí nos Estados Unidos, caso ele vença? Isso daí foi a principal alvo de polêmica do Donald Trump logo no início da campanha, ele dizendo que queria construir um muro, né, separando os Estados Unidos do México, e os mexicanos pagariam por esse muro. Foi a primeira e uma das principais polêmicas da campanha de Donald Trump. Mas, nesse caso, ele falava diretamente sobre os mexicanos. O público latino, Donald Trump sabe que é muito importante para o país. E, obviamente, ele falou sobre os imigrantes ilegais. Aqui na Flórida, muita gente se preocupa, assim, se Donald Trump ganhar, como é que vai ficar a minha situação por aqui? Mas você sabe que, em contrapartida, ele tem muitos fãs cubanos, muita gente cubana, que já mora aqui há algum tempo, que hoje já está legalizado no país, gosta de Donald Trump e votaria nele, segundo as últimas pesquisas. Mas a gente tem essa divisão de opiniões, muitos gostando da Hillary Clinton, preocupados com essa questão da imigração, mas também muitos apoiam Donald Trump. Existe essa preocupação, então, como eu falei, com relação à Flórida, por causa desses eleitores que ainda estão completamente indecisos. Ô, Tina, agora pela sua sensibilidade, conta pra gente o que você acha, quem que leva essa eleição, e aproveita e conta também quando que deve sair esse resultado. Olha, você sabe que essa é uma pergunta difícil, porque a gente viu que as pesquisas foram mudando a cada dia, foram mudando inclusive a cada hora. Aqui na Flórida, foi um dos estados onde nós tivemos várias pesquisas mostrando Donald Trump na frente. Mas hoje Hillary Clinton está na frente na última pesquisa e, segundo dados de várias emissoras de TV, de vários meios de pesquisa, 90% de chance de Hillary Clinton ganhar essa eleição. Esses 10% ainda existem, então há chance sim, Donald Trump pode também ganhar essa corrida presidencial, apesar de hoje a situação estar mais difícil para ele. Mas, enfim, a gente não sabe ainda aqui exatamente, então está uma briga bem difícil, e o que a gente tem aqui é uma previsão de que o resultado já possa sair agora na madrugada de amanhã, quarta-feira, ou seja, esse resultado oficialmente já deve ser anunciado na manhã de amanhã. Tá ótimo, Tina. Muito obrigada, então, pelas informações. Bom trabalho para você nesse dia histórico de cobertura das eleições norte-americanas. E a qualquer momento, assim que você tiver qualquer novidade, por favor, retorne com mais informações aqui para a gente na programação da Record News. Obrigada, até mais tarde. Até. Lembrando que a Tina volta, então, durante toda a nossa programação aqui. Claro, a gente vai dar atenção muito especial aos Estados Unidos, a esse dia histórico. E é esse, inclusive, o tema da nossa enquete de hoje. A gente perguntou se depois dessa batalha aí nas campanhas, se você acha que qualquer um dos dois que assumir a presidência dos Estados Unidos pode aí unir o país de novo. A gente vê que o país dos Estados Unidos está bem dividido neste momento. Então, quem for assumir tanto Trump ou Hillary Clinton, você acha que eles têm condição de assumir
de unir novamente o país. Então você pode votar com a gente, participar aqui pelas redes sociais, #LinkRecordNews, ou então participar também pelo WhatsApp. O DDD é o 11 95307 1851 e a gente já tem participação aqui, né, Edir? Tem participação chegando pelo WhatsApp. Vamos à tela aqui para conhecer o que pensa o nosso internauta, o nosso telespectador. A primeira participação é da Silvia, de Indaiatuba, São Paulo. Estou em TPE, tensão pré-eleição. Tanto Hillary como Trump são fracos. É escolher o menos pior. É a opinião, então, da Silvia. Obrigada pela participação, Silvia. A gente tem o Renato, de Valença, Rio de Janeiro. Se a Hillary ganhar, vão ter mudanças. Já se outro ganhar, vai ficar na mesma, porque ele não entende de política, só de dinheiro. Aí a opinião do Renato. Renato, muito obrigado. E você pode fazer também como eles fizeram. Participe com a gente pelas redes sociais, #LinkRecordNews, ou então pelo WhatsApp, 11 95307 1851. Você participa e a gente lê sua opinião aqui na nossa tela. Lembrando que na segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. E o assunto ainda são as eleições nos Estados Unidos, porque o sistema eleitoral por lá é um dos mais complexos do mundo. A votação é indireta. A contagem não é a soma dos votos que garante a vitória nas urnas, como acontece aqui no Brasil. A disputa é travada estado por estado. Veja como funciona. Imagine que a eleição presidencial é um jogo de tabuleiro. Cada estado americano é uma casa. 50 casas estão em disputa e cada uma vale um número de pontos. A Califórnia, 55, o Texas, 38, a Flórida, 29. São 50 disputas separadas. Quem ganhar na Califórnia fatura os 55 pontos. Quem vencer no Texas fica com os 38. Quem somar 270 pontos ganha o jogo e vai para a Casa Branca. As últimas sondagens de intenção de voto apontam a democrata Hillary Clinton com uma vantagem de 4 pontos percentuais à frente de Donald Trump. A agência de notícias Reuters, uma das mais importantes do mundo, mostra que Hillary Clinton tem 90% de chance de chegar à Casa Branca. Mas nem tudo está perdido para Trump. Ele depende de uma combinação de resultados em 7 estados-chave. Aqueles que não são nem tradicionalmente republicanos, nem democratas. Como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, a participação do eleitor pode variar. Amanhã, logo nas primeiras horas, saberemos quem venceu o jogo de tabuleiro, que leva à presidência da maior economia do mundo. Bom, a gente viu na reportagem como a eleição americana é diferente da nossa, da brasileira. É verdade, Nola. E para tirar todas as dúvidas que temos sobre esse processo eleitoral, recebemos aqui o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius Freitas. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui ao Link Record News, a programação da Record News. Não, para mim é um prazer estar aqui. Bem-vindo, professor. Professor, nós vimos ali na reportagem, é um sistema muito complexo, porque nós votamos, nós não, né? Os norte-americanos votam, então, nos candidatos, mas não são exatamente, não são os próprios cidadãos que vão eleger e dar a vitória a cada candidato, não? É o seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho na história para entender quando os Estados Unidos se tornaram independentes e as 13 colônias, elas eram praticamente independentes entre si, eram países diferentes. E aí eles acertaram um modelo inicial de confederação e depois passaram a criar uma federação. Nessa federação, os estados retêm uma grande parte de poder e passam para o governo central a responsabilidade de defesa, relações exteriores, esse tipo de coisa. Então, a federação americana ela é diferente da nossa. O nosso é mais um unitarismo descentralizado. Você tem muita coisa resolvida no governo federal e pouca nos estados. Lá já é justamente o contrário. Além disso, o sistema proporcional, que é o da eleição que a gente conhece, poderia fazer com que o candidato só fizesse campanha e se preocupasse com os estados grandes. Nesse sentido e nesse contexto, ele tem que sujar o pé e ir nos estados menores. Por quê? Olha que interessante. São 538 delegados, né? 435, que é o número de deputados, 100, que é o número de senadores, e 3 para o Distrito de Colômbia, que foi feita uma emenda constitucional há alguns anos nesse sentido. Qual é a ideia? O candidato tem que atingir o número de 270, que representa metade. Maioria mínima, né? Maioria mínima, né? 538 por 2 dá 269, mais 50% mais 1. Por quê? Não é que o sistema proporcional não é justo, é que ele precisa ser o candidato mais votado na maioria dos estados. Por quê? Justamente para refletir o pacto federativo.
ele não é só o candidato da maioria dos estados, como Nova York, a Califórnia, Texas, mas ele tem que representar a maioria dos estados americanos. Então, é um reflexo muito grande desse pacto federativo que a gente não está acostumado com essa ideia. Mas não necessariamente ele precisa vencer ali em 26 dos 50 estados, exatamente. Não. Tem o número dos delegados, é isso. E como que esse número é decidido? Esse número é baseado na representação. A Constituição americana estabelece o número de eleitores que você precisa ter por distrito. Quanto maior a sua população, maior o seu distrito. Todo estado americano tem direito a 2 senadores. São 50 estados, 100 senadores. Agora, se eu não atinjo esse número, cada estado tem o direito de ter pelo menos um deputado que é eleito a cada 2 anos. O nosso é de 4 em 4, lá é de 2 em 2. E agora eu vou ter o quê? Quanto maior o número de distritos que o estado tem, maior o número de delegados. O estado mais populoso é a Califórnia, eles têm direito a 55. 2 pelos senadores e mais 53 representando os deputados. Bom, e aí, então, essa composição dos delegados, esse número definido de delegados é dado, então, de acordo com o tamanho da população. A população que nasceu ali ou a população que mora ali? Eleitores. Número de eleitores. Agora, e uma das coisas engraçadas que você nota nessa eleição é o quanto se tem falado a respeito dos problemas dos eleitores. Gente que já morreu, que está votando. Os mesmos problemas eleitorais que a gente observa em muitos lugares do mundo, os americanos também enfrentam. Alguns estados que não pedem identidade quando a pessoa vai votar. Então, eles têm os seus desafios eleitorais que ainda precisam ser vencidos. A lei eleitoral é diferente em cada estado ou pode ser diferente, é isso? Ela varia de estado para estado. Por exemplo, em alguns estados, a questão do número de delegados. Eles têm o que eles adotam como estratégia do winner takes all. Então, se o Trump teve mais votos em determinado estado, todos os delegados daquele estado irão para ele, porque serão os do Partido Republicano, os indicados pelo Partido Republicano. Mesmo aqueles de oposição. Os de oposição você não elege, né? Porque quando eu estou votando lá na cédula Hillary Clinton ou Donald Trump, o que eu estou fazendo é escolhendo os delegados de cada um. Quando eu voto na Hillary, eu já tenho os delegados que votarão na Hillary no dia do colégio eleitoral. Eles ainda podem mudar de ideia, se quiserem. Nunca aconteceu, mas essa possibilidade existe. E quando eu voto, eu assino, coloco o X no Donald Trump, são os delegados indicados pelo Partido Republicano. O winner takes all significa que o cara que ganhou naquele estado leva todos. Somente 2 estados são exceção. Maine e Nebraska, que aí é proporcional. Nossa, é uma coisa complicada, né? Para desenrolar realmente tudo isso, quer dizer, o eleitor tem um pequeno papel dentro de todo esse contexto, né? Não, ele tem um papel fundamental aí, porque ele é que define quem é a maioria daquele estado. Então, é importante essa ênfase do pacto federativo. É aquela coisa que a gente sempre vê em televisão, né? Você está assistindo o filme, aí o cara vai para um estado, aquilo que ele fez no estado é crime naquele estado, mas não é no outro. Por quê? Justamente essa independência que o estado tem. Eles, inclusive, fogem, né? Quando eles cometem algum crime, fogem para outro estado para não ser preso. Vai para outro estado, aí você tem que pedir extradição dentro do próprio país. E você tem justamente aquela história, né? Em alguns estados você pode, maconha está liberada, em outros não. Em alguns estados, casamento gay pode, em outros não. Por causa dessa independência que os estados possuem em razão do Pacto Federativo, que foi feito lá atrás, na época das 13 colônias. Agora a gente está falando aí da sociedade, da população realmente mais poderosa, a nação mais poderosa aí do mundo. Por que eles não têm ainda urna eletrônica, professor? Por quê? Eu tenho medo de me enfiar em confusão. A urna eletrônica, ela tem algumas falhas. Primeiro que a gente não sabe se ela pode ser hackeada. Né? Não existe sistema. Se você vê as eleições agora com a questão do Wikileaks e da segurança do Departamento de Estado, se o governo americano pode ser hackeado, as urnas também podem ser hackeadas. E a segunda coisa é a questão do comprovante. Né? Eu preciso que a urna, de alguma forma, imita o comprovante para que eu pudesse fazer uma conferência física dos votos. Porque quando termina a votação na urna eletrônica, eu não consigo pedir recontagem. Então, quando eu tenho o papel, eu posso pedir a recontagem. E não vamos esquecer que foi justamente a questão da recontagem que fez com que o presidente George Bush fosse eleito na Flórida e não Al Gore. Então, eu preciso da evidência física do voto. Esse que é o problema da urna eletrônica. Que foi quando o Al Gore obteve mais votos
proporcionais na população, mas ele acabou não eleito por conta dos delegados, exatamente por conta da Flórida. Na questão da Flórida, porque se você lembrar, ele teve, acho que, mais de 500 mil votos a mais que o presidente Bush, mas quando chegou na Flórida, ele perdeu por 500 votos de diferença. E na questão do colégio eleitoral, ele foi o escolhido. Agora, uma outra curiosidade também desse sistema de eleição norte-americano é que a campanha segue até o momento em que as urnas são abertas para a população, né? Não tem aqui como no Brasil, por exemplo, que é respeitado um limite de dias antes. Enfim, tem aquela lei também que prisões não podem acontecer. Lá não. Lá está tudo liberado até o momento que a urna se abre. E também o voto é facultativo, não, professor? Isso mesmo. E acontece num dia normal, dia de trabalho, em que a pessoa vai trabalhar e depois ela pega umas horas e vai votar. O problema de muita gente não querer votar é justamente a fila. Você sabe que você vai perder algumas horas, aquilo pode atrapalhar no seu emprego. Então, isso faz com que muitos se sintam desestimulados a votar. Então, essa é uma diferença fundamental. E a campanha é nesses estados que oscilam, né? Que uma eleição, eles são republicanos, outra eleição eles votam democrata. E essa oscilação é que faz com que o candidato concentre a campanha em 10 estados, particularmente Flórida, Ohio, Iowa, que são os estados que a gente quase nunca ouve falar no Brasil, mas que são extremamente importantes no momento eleitoral americano. Por conta do número de delegados. Por conta do número de delegados e aquela soma. Eu preciso chegar a 270. Eu não consigo, só com grandes estados, chegar em 270. Essa foi a fórmula que eles fizeram no passado para garantir que estados pequenos tivessem uma representatividade. Professor, agora, assim, isso provavelmente não deva acontecer, são 2 os candidatos ali, mas existem mais candidatos que a gente nem noticia porque, na verdade, eles não representam muito. Mas existe a possibilidade, de repente, de não chegar a 270 o número de delegados? E se isso acontecer, o que acontece aí? Você poderia Nenhum ter um dos candidatos empate, atingir, né? Você poderia ter um empate de 269 e 269, né? Porque 538, possibilidade de empate existe. Neste caso, quem define o quadro eleitoral será o Congresso dos Estados Unidos, que no caso é republicano, então Donald Trump provavelmente seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Nossa, então, além de tudo, é uma escolha complexa, porque hoje também os norte-americanos não escolhem apenas o presidente, eles votam também na questão do uso da maconha como algo recreativo, então são várias as situações ali que pedem a opinião do norte-americano, é uma cédula até que grande realmente para que ele faça essa escolha. Isso não pode causar uma certa confusão em toda a população? Causa confusão, mas o problema principal é a fila. Se você tem que votar em vários itens, você vai votar para presidente, alguns estados vão ter eleição para governador ou não, para o Senado, existe eleição de deputados e senadores agora, que é justamente de onde vai sair a maioria, né, do próximo presidente. Aí você tem as questões que vão indo, maconha, se você libera isso, libera aquilo. Então, existe uma cédula cumprida e o cara tem que ir lá e votar. Isso é que demanda tempo. Muito bem. Professor, eu peço para que o senhor continue aqui, siga conosco na programação do Link Record News, porque ainda temos mais assuntos para serem debatidos. A gente agradece, por enquanto, a sua participação. Perfeito. Bom, e a gente vai para um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do que muda para o Brasil com um novo presidente nos Estados Unidos. E ainda, reintegração de posse em área nobre do Rio de Janeiro termina em confronto entre policiais e moradores. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Até já. Para 11 horas e 50 minutos, horário brasileiro de verão, Link Record News de volta na sua tela. De volta com informações de uma reintegração de posse numa região nobre do Rio de Janeiro, ao lado do Jardim Botânico, na zona sul da cidade, que terminou em confronto entre policiais e moradores. Pois é, Lidiane, a briga na justiça se arrasta já há cerca de 30 anos. Correria, empurra. Nossa equipe flagrou um momento em que um morador foi imobilizado pela polícia militar. Já usou spray de pimenta, é até difícil de falar nesse momento. Muitos moradores intervindo junto à PM. Moradores chegaram a atear fogo em lixo e galhos de árvores para dificultar a desocupação. A batalha judicial com as famílias que construíram casas nas terras que pertencem à União se arrasta desde os anos 80. A poucos metros da confusão, os móveis de um morador foram colocados num caminhão de mudança. Marcelo é o dono da casa
e conta que o pai ganhou o terreno do Jardim Botânico. Somos moradores bicentenários, construímos essa comunidade. Só eu tenho 41 anos de vida, entendeu? Então, construímos essa comunidade, valorizamos. Hoje essa comunidade, esse local, já sabemos que vale em torno de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Bom, apenas 3 famílias foram retiradas e estão na casa de amigos e parentes. Não foi oferecida alternativa de abrigo para os moradores. E as primeiras rádios AM já estão autorizadas a mudar a frequência para a FM. A mudança deve atingir milhões de ouvintes em todo o país que vão ganhar uma transmissão de melhor qualidade. Representantes das emissoras já procuraram o Ministério das Comunicações para assinar a documentação. 244 rádios vão passar de AM para FM. O custo com os novos sistemas auxiliares, antenas e transmissores ficará por conta dos empresários, que terão que pagar ainda entre 800 mil e 4 milhões de reais ao governo para a mudança de frequência. Passam a ter novamente um apelo, uma perspectiva de aparecer no mercado mesmo, né? Mais qualidade de som, a chance de que os ouvintes possam voltar a se interessar pela programação do AM. Nunca deixou de ter audiência, é importante destacar. O ato foi assinado pelo presidente Michel Temer. 1.386 de um total de quase 1.800 estações de rádio no país querem operar na frequência FM. Antes de iniciar as novas transmissões, as emissoras deverão apresentar um projeto técnico à Anatel. Eu aprendi na vida pública que a gente não deve dar prazo, não deve dar data, mas confie nesse governo, no nosso ministério, nas ações das entidades que têm nos ajudado e apoiado muito na interlocução com as rádios, de que será o mais rápido possível. A mudança de frequência deve beneficiar mais de 25 milhões de ouvintes, que receberão sinal com mais qualidade e também poderão sintonizar as emissoras por meio de tablets e celulares. A medida foi considerada como o renascimento do rádio pelo presidente da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Muitas rádios AM, espalhadas pelo nosso imenso Brasil, estavam à míngua. Muitas chegaram a fechar as portas, algumas outras estavam numa condição de pré-fechamento. E essa migração vem possibilitar a salvação para essas rádios. Muitas hoje reencontraram a oportunidade de ganhar mercado, de competir no mercado, de angariar novos anunciantes. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer ressaltou que a mudança vai trazer mais liberdade de imprensa. Quando você leva adiante, quando nós todos, o governo leva adiante a ideia desta mudança de patamar de AM para FM, é porque acreditamos e louvamos a liberdade de imprensa no nosso país. É para que aqueles que ouvem a rádio AM possam ouvir em melhores condições as rádios FMs. E no próximo bloco tem a sua opinião aqui no Link Record News e tem o nosso colunista Rodrigo Maia para tirar suas dúvidas de português. E ainda, o que muda para o Brasil com um novo presidente nos Estados Unidos? O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius Freitas, explica tudo para a gente. A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo do dia de eleição lá nos Estados Unidos. 120 milhões de eleitores escolhem o sucessor de Barack Obama. É daqui a pouco. Não saia daí. Até já. Agora, meio-dia em ponto, Link Record News de volta na sua tela. Uma boa tarde para você. Boa tarde, a gente volta com o tema da nossa enquete. Dia histórico nos Estados Unidos. Afinal, nas próximas horas, os norte-americanos devem conhecer o nome aí do 45º presidente, o sucessor de Barack Obama, que terá pela frente um grande desafio, unificar toda a nação. Seja Hillary ou Trump, a gente pergunta para você, qualquer um que ganhe, então, essa disputa, terá a capacidade de unificar, então, o país? Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais e colocar o que você pensa também. Ou faça isso utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Tem participação na tela. A gente vai dar uma olhadinha aqui de onde vem quem mandou. Vamos lá, o Valmir, de Catanduva, São Paulo. Tanto faz. Os dois seguirão a mesma política externa. Hillary será discreta, enquanto Trump será direto. Esta é a diferença, aí é a opinião do Valmir. Obrigado, Valmir. O Alexandro, de São Paulo, capital, não tenho dúvida que Trump é o melhor para a retomada de melhorias dos Estados Unidos e também para o Brasil. Opinião do Alexandro, então, obrigada pela mensagem. O David, de Vitória, Espírito Santo, tudo que o mundo não deve ter agora é um chefe beligerante como Trump.
Muito obrigado pela sua participação, David. Siga votando, então colabore, porque na segunda edição o resultado oficial da enquete para você. Mas como realmente esse tema desperta muita polêmica e curiosidade, ainda falamos dele. Ainda falamos dele, de histórico, que define então quem comanda a maior potência do mundo pelos próximos 4 anos. No estado de Nova York, um dos candidatos, Hillary Clinton e Donald Trump, estão. A votação começou há pouco mais de 2 horas, inclusive Hillary Clinton já votou por lá. Pelo país, são 6 fusos horários diferentes, né? É preciso aguardar então o fechamento de todas as urnas para ter uma projeção nacional de quem será o novo presidente americano. As últimas urnas a serem fechadas serão na costa oeste, às 2 da manhã do horário aqui de Brasília. Pouco depois disso, a gente já vai ter ali o nome de quem vai ocupar a Casa Branca e suceder Barack Obama. E o que será que muda, então, para nós, brasileiros, com uma vitória da democrata Hillary Clinton ou ainda de Donald Trump? É isso que a gente vai saber nesse momento. Mais uma vez aqui conversando com o professor Marcos Vinícius. Professor, e aí, o que a gente pode esperar como brasileiro disso tudo? Eu acredito que a relação bilateral deveria ser melhorada, porque o problema todo é que durante o governo do presidente Barack Obama houve o escândalo do Wikileaks, do Snowden, e que a gente lembra também foi o fato de eles estarem monitorando os e-mails e as conversas da presidente Dilma, que gerou um afastamento e um esfriamento nas relações entre os dois. O que a gente nota neste momento também é que o presidente dos Estados Unidos, não importa quem seja, se for a Hillary ou Trump, no primeiro mandato, né, porque geralmente eles pensam que vão ser eleitos por 8 anos. Então, eles com 4 anos fazem um plebiscito, mais ou menos, como se fosse um referendo, e aí eles continuam por mais 4. Nos 4 primeiros anos, a ênfase será, com certeza, na agenda doméstica dos Estados Unidos, né? O problema do programa de saúde, que subiu aí, em alguns estados, mais de 25%, como os Estados Unidos vão se reposicionar na questão da Síria. Então, existe uma série de desafios que eles precisam tomar conta domesticamente para, inclusive, de alguma forma, melhorar a imagem internacional dos Estados Unidos. Agora, no caso brasileiro, nós estamos em fim de mandato, né? O presidente Michel Temer tem aí pouco tempo e logo nós vamos entrar, daqui a 1 ano, nós já entramos num ciclo eleitoral. Então, não haverá grandes avanços, não importa quem seja, em matéria de comércio ou coisa parecida. Nós vamos manter as relações como elas estão, mas sem grandes avanços, que eu não acredito que devam acontecer nesse momento da agenda. Para a economia mundial, e isso aí sim reflete na economia brasileira, professor, quem que o senhor acha que seria o melhor candidato lá? Eu entendo que o candidato bom será aquele que fará com que a economia americana cresça. E a economia americana, nos últimos anos, o presidente Barack Obama conseguiu recuperar a situação econômica da crise que tinha, mas não conseguiu fazer com que a economia americana crescesse tanto quanto se espera dela, porque existe um grande dinamismo na economia americana que nós não temos. Por exemplo, o fato de você ter leis trabalhistas mais flexíveis, algumas coisas fazem com que a economia americana ela ande mais rápido do que a nossa. Então, qualquer presidente que, de fato, coloque a economia americana num viés de crescimento, para nós vai ser bom. Agora, quem vai ser o melhor nesse sentido, na minha opinião, algumas coisas que a candidata Hillary Clinton tem acenado são complicadas. No sentido de aumentar o imposto sobre as empresas, que faz com que as empresas americanas saiam do país, que, por outro lado, no discurso republicano... Bom até para a gente. Para nós mas para os americanos não tem um impacto de longo prazo. E o Trump tem falado, não, que ele vai cortar impostos, esse tipo de coisa, e isso tem um apelo para o crescimento econômico dos Estados Unidos, ao menos num curto e médio prazo. Agora, o questionamento da nossa enquete para o senhor neste momento, seja Hillary ou seja Trump, que vença essa eleição, o senhor acredita na capacidade de cada um de unificar o país? Não, em nenhum dos dois casos, por uma única razão. Primeiro, que historicamente o governo Clinton, no primeiro governo Clinton, foi onde começou esta grande divisão nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que foi a Hillary Clinton que falou de uma conspiração vasta da direita para afetar seu marido, né? No caso, quando ele estava tendo problemas com a Mônica Lewinsky, os escândalos sexuais do Clinton. O que a gente não esquece é que esse divisionismo surgiu naquela ocasião e que só tem aumentado. E, embora ela tenha dito que não, vamos unir o país, não é o perfil dela e também não é o perfil do Trump. Inclusive, isso se notou nos debates quando eles nem chegaram a se cumprimentar.
Se eles nem conseguem se cumprimentar num debate, o que fará de querer justamente depois fazer a união do país? E uma coisa importante é que o Trump também representa uma parte do Partido Republicano que, de alguma forma, vai ter que se encontrar representado depois da eleição. Então, não vai voltar à situação anterior. Tá ótimo, professor. Obrigada pelos esclarecimentos. Então, a gente deseja que os Estados Unidos tenham um bom representante e que progridam, né, pelos próximos anos aí, quem sabe, a caminho de um rascunho de unificação para um próximo presidente, seja lá o que for. Porque é importante para o mundo inteiro que os Estados Unidos tenham uma relação econômica e política mais estável. Tá certo. Obrigado, Muito obrigada, professor. Até a próxima. Prazer, estou sempre à disposição. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto. Sair do nosso lugar de origem e tentar a sorte em outro país é sempre uma tarefa difícil. Mas para uma família, não restou outra alternativa. Nolan, depois de enfrentar momentos de terror na Síria, eles foram obrigados a deixar tudo para trás. E aqui em Araraquara, interior de São Paulo, eles buscam agora recomeçar a vida, longe da guerra. Rafi ajuda a esposa Sílvia no preparo de pratos árabes, que eles vendem para ajudar na renda da casa. Já os filhos Sally e Avedes trabalham fora. Sally em uma clínica de prótese dentária e Avedes é recepcionista em um hotel. A rotina da família pode até parecer com a de muitas outras brasileiras, mas há 2 anos a situação era muito diferente. Esta é a família Korlanian. Eles são de uma cidade da Síria chamada El Suaida, que fica no sudoeste do país, próximo à Jordânia. Em 2014, se viram obrigados a deixar o país por causa da guerra. Agora, em 2016, eles já fazem parte de um número de aproximadamente 5 milhões de sírios que estão refugiados pelo mundo desde que a guerra começou. Aqui no Brasil, eles somam mais de 2 mil. Agora, a família vive em Araraquara, interior de São Paulo. E aqui encontraram abrigo e retomaram a vida. 5 meses, 6 meses aqui em Araraquara, eu consegui primeiro emprego, depois minha irmã também. Eles trabalham muito e o amor é o que mais os fortalece. A família toda é cristã. Sally lê uma parte da Bíblia em árabe, objeto que eles trouxeram na bagagem. Juntos, eles tentam se adaptar às diferenças culturais, o que não é uma tarefa fácil. Ele conseguiu falar português mais rápido. A gente pegou a língua mais rápido do meu pai e minha mãe. Sílvia diz que sente saudade da família que deixou na Síria. A mãe dela e mais uma filha, que não se mudaram para cá. Ela conta que se sente preocupada com eles e que aqui tudo é muito diferente. Ela ainda tem dificuldades com o português e isso faz muita diferença. Rafi, que viveu até os 60 anos na Síria, nunca imaginou que um dia tivesse que deixar o país. Ele conta que antes da guerra eram todos amigos. Não importava se eram muçulmanos ou cristãos. Não havia diferença. Estava tudo bem. A família só deseja o fim da guerra que já deixou mais de 300 mil mortos, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. E eles temem pelos mais de 13 milhões de pessoas que continuam no país, incluindo 6 milhões de crianças que precisam de ajuda humanitária, de acordo com a ONU. Apesar da família se sentir acolhida no Brasil, Avedes não esconde a vontade de um dia poder voltar à Síria com segurança. A gente quer para terminar essa guerra rápido, porque para a gente voltar na nossa vida lá, a gente está gostando aqui, muito bom, mas, sabe, sua terra tem saudade de lá, entendeu? Meu parente lá, minha vida lá, sabe, meus amigos. A gente está esperando para acabar essa guerra rápido. Que bom que essa família encontrou um clima de harmonia aqui no Brasil. Harmonia também é o que a gente busca na língua portuguesa. Por isso chegou a hora da gente falar sobre ela aqui no Link Record News. E para isso a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. E vamos falar hoje sobre verbos.
Né? Quando a gente estava definindo o tema sobre verbos, meu Deus, a quantidade de perguntas que surge, até na hora que a gente discute a pauta, na hora que a gente conversa, o que a gente vai falar, recebe as mensagens, é impressionante, né? E aí a gente vai falar de alguns verbos que geram algumas dúvidas, igual a gente já estava conversando aqui, não é isso? É verdade. Aliás, a gente começa por um que eu, na verdade, eu nunca nem tinha conjugado. Não fosse por essa curiosidade que a gente vai colocar aqui, que é o verbo polir, né, Rodrigo? É, o verbo polir, e as pessoas confundem o verbo polir no sentido de repente, acharem que não tem a conjugação, porque você pega, por exemplo, o verbo pular. Então, se você conjuga no presente do indicativo, eu pulo, né? Do verbo pular, eu pulo. E do verbo polir, como é que fica? Eu pulo também. Então, as pessoas têm essa dúvida, fica eu pulo, né? E a conjugação inteira, eu pulo, tu poles, ele pole, nós polimos, nós polis, eles polem, gera uma dúvida muito grande. Por quê? Porque alguns verbos, é importante a gente colocar aqui, justamente para que todo mundo entenda aí de casa com tranquilidade e com calma. Veja só, quando a gente fala, por exemplo, do verbo, você tem que entender a questão do uso. Então, assim, o verbo polir, o verbo pular e outros verbos acabam gerando dúvidas, porque a gente confunde uma coisa com outra. Por exemplo, o verbo pular, todo mundo sabe, é da primeira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, andar, falar, nadar, etc. Esses verbos, eles são mais tranquilos de conjugar, todo mundo conhece muito bem. Mas alguns verbos geram essas dúvidas, que são os que a gente chama de paradigmas, ou seja, padrões irregulares ou defectivos. Então, só vamos colocar as palavras. Verbo regular, por exemplo, da primeira conjugação, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, etc. Verbo irregular é quando, dentro desse padrão, a conjugação sofre algumas mudanças. Por exemplo, o verbo ir. Se a gente conjugar no presente do indicativo, vou fazer uma pegadinha com vocês dois, pode não? Pode. Ai, caramba. Se eu vou lá e conjugo assim, por exemplo, eu vou, verbo ir no presente do indicativo, eu vou, tu vais, não é isso? Ele vai. E agora, nós? Vamos. E vós? Vai. Sabia que eu ia pegar. E agora? Tu vais, ele vai. Nós vamos. Vós. Vós. Vai. Vós. Eu quero que Vai você saber. aí de casa Vai me responda, saber. sem consultar a internet e o site de busca, né? Porque como é que fica? Quantas vezes a gente usou esse vós? Eu conversei até com a Aline, nossa editora-chefe, sobre isso, e eu vou falar para vocês. Vós ides. Eles vão. Eles vão. O que é isso? É um paradigma irregular, ou seja, é um padrão irregular. Quantas vezes você chegou e falou para seus amigos assim, vós ides ao mercado hoje comprar carne para o churrasco? Nunca fiz isso. Nunca. E aí eu trago, até avisei a Aline, eu trago aqui, já que o assunto é verbo, uma discussão que eu queria pedir a participação do pessoal de casa. Posso? Então, quero pedir para o pessoal que mora em São Paulo, que mora em outros estados, no Rio, pessoal do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, para a gente falar assim, como é que você usa a conjugação de verbos em relação a dois casos, o tu e o vós? Muita gente acha que o tu, por exemplo, é só regionalismo, ou seja, há algumas cidades, alguns centros no sul do país que usam isso, algumas cidades no norte, no nordeste ainda usam isso. O pessoal de Santos, que deve estar nos ouvindo agora, usa, mas conjuga errado. Em vez de falar tu vais, o pessoal de Santos fala tu vai. Então, usa como você. Eu quero fazer uma proposta aqui. Né? E claro, numa brincadeira para a gente chamar o pessoal para conversar, em vez de ser, né, em vez de os pronomes pessoais ficarem eu, tu, ele, nós, vós, eles, que tal a gente colocar eu, você, ele, a gente, vocês, eles? Já pensou? Olha o verbo ir como ia ficar. Eu vou, você vai, ele vai, a gente vai, vocês vão, eles vão. Ficaria muito mais simples. Professor, você quer eliminar o nós? Não, nós a gente pode deixar. Nós vamos, a gente vai. Agora o tu e o vós, e é essa polêmica que eu quero abordar de propósito com você em casa para a gente dialogar. Será que o tu e o vós são só regionalismos? Será que o tu só é usado em alguns lugares especificamente e o vós nem nesses lugares é usado? O vós eu acho que nem nesses lugares. Alguma vez você falou vós ides? Não, vós ides. Com certeza, né? Será que alguém aqui no estúdio algum dia já chegou para alguém de casa e falou assim, vós ides ao mercado comprar o que eu pedi? Vocês falaram? O pessoal está respondendo que não, nunca ninguém usou. E eu quero pegar a opinião, quero saber a opinião do pessoal de casa. Você usa o vós? Quer dizer, é uma coisa que a gente pode discutir em língua portuguesa para alterar os pronomes pessoais lá na escola de eu, tu, ele, nós, vós, eles, para eu, você, ele, nós, a gente, vocês, eles. Que tal? Então, é uma discussão bacana para a gente falar. Esse convite do professor Rodrigo está aí. Você pode mandar pelo WhatsApp, o telefone está aqui na nossa tela, 11 95307 1851. Você manda a sua participação e a gente lê ao vivo aqui. Exato. Ou ainda também pela hashtag LinkReconews, você pode compartilhar como é que eu uso, então, do vós. Aliás, o vós está em uso aí onde você mora, onde você está o tu também.
Olha só que interessante, porque assim, uma coisa é a gente falar, nós professores de português, por exemplo, aqui em São Paulo, usa-se muito pouco o tu e o vós. O vós praticamente eu nunca ouvi, em 36 anos nas conversas, no dia a dia praticamente nunca ouvi. Tu, uma pessoa ou outra que tem um certo caráter regional, ou seja, veio de alguma região, a gente até escuta, e eu queria chamar a opinião, porque uma coisa é eu dizer o que eu acho, outra coisa é eu ouvir os falantes reais de língua portuguesa. Quero chamar sua participação, não apenas hoje, mas durante a semana, manda com a hashtag, eu acesso o Twitter e a gente conversa. Então, sobre os verbos, depois a gente chega em outros casos. Por exemplo, e o verbo colorir? Como é que você conjuga? Eu? Coloro. Esse é um verbo que não tem conjugação na primeira pessoa. Então eu não pinto? Então, nesse caso, você vai usar um sinônimo. Eu pinto, eu cubro de cores. Você não usa eu coloro, que nesse exemplo, porque nesse caso é um verbo defectivo. O que é um verbo defectivo? É um verbo que tem defeito. Então, só para a gente retomar o que eu estava falando, o que é um verbo regular? Que obedece um padrão de conjugação, né? Normalmente os da primeira conjugação terminados em ar. O que é um verbo irregular, como o verbo ir? É um verbo que não tem o mesmo padrão de conjugação, como o próprio nome diz, é irregular. E o que é um verbo defectivo? É o verbo que tem defeito, ou seja, em algumas pessoas ele não é conjugado. Por exemplo, o verbo abolir, como é que você faz? Eu pulo. Eu pulo essa resposta, né? Então você vai usar um sinônimo, você vai usar eu anulo, por exemplo, né? Então o verbo abolir é outro defectivo, ou seja, que não tem uma das pessoas na conjugação. Isso vale para todos os verbos terminados em ir? Não são todos os verbos. O próprio verbo ir que a gente conjugou, você vê que tem o padrão, é irregular. Os verbos terminados em ir, ou seja, da terceira conjugação, muitos deles têm padrão irregular, mas nem todos são defectivos. Quer ver? Um outro exemplo, adequar. Você vai falar eu? Eu, adequar. Conjuga no presente eu. Adequo. Esse é um verbo que vai gerar muita polêmica, inclusive com outros professores de português que estão nos ouvindo. É um verbo que até pouco tempo era considerado defectivo. Em vez de você falar eu adequo, você pegava o sinônimo e falava, por exemplo, eu adapto. Né? Só que o dicionário Always, um dos mais acessados e mais importantes que a gente tem em língua portuguesa aqui no Brasil, ele já aceita o verbo adequar, né? Eu adequo. Ele já aceita, então a gente tem aí uma discussão em língua portuguesa com relação a esses verbos. Essa história de verbo é bem legal, né? Gera bastante dúvida. É bem legal, eu acho que muitas pessoas estão ponhando essa questão por aí. Esse verbo, será que existe? Nossa, quantas vezes já escutei, eu tô ponhando, né? O que vocês acham? Existe esse verbo? Eu acho que não. Você já ouviu alguma vez alguém falar? Muitas vezes, né? Então, o que eu costumo dizer? Na questão da regra, da gramática da língua portuguesa, o verbo ponhar, ele não é dicionarizado. Então, eu vou ponhar, né? Eu ponho, tu ponhas, ele ponha. Eu desconheço essa conjugação. Do ponto de vista das regras, do regimento, da Academia Brasileira de Letras, o verbo não está dicionarizado, o verbo ponhar. Agora, eu acho que a gente tem que entender um regionalismo dentro de uma situação, vamos pontuar muito bem isso para ficar claro. Em uma situação informal, que as pessoas estão, por exemplo, lá no interior, né? E eu falo interior apenas como um exemplo, as pessoas estão no interior e querem usar esse verbo e fica engraçado, eu acho interessante usar. Assim como você na internet usa um VC, e contextualizado na internet, isso é legal. Então, assim, o que a gente tem que entender? O que eu falo sempre, em cada situação de comunicação, a língua portuguesa vai ser útil para você. Do ponto de vista da formalidade aqui na televisão para todo o Brasil, eu não posso dizer que o verbo ponhar existe, porque, do ponto de vista gramatical, ele não existe. Agora, também seria um assassinato da minha parte dizer, olha, pega todo mundo que usa o ponhar e, ó, tá todo mundo errado, ninguém... Não, a gente tem um regionalismo que é interessante, que é bacana, e a gente tem que preservar as raízes culturais desse regionalismo, porque língua é cultura. É por isso que a gente precisa entender uma situação formal. Por favor, você em um e-mail, uma situação formal, não use o verbo ponhar, porque nesse caso ele não existe do ponto de vista gramatical. Muito bem, Rodrigo. São muitas as dúvidas que nós temos aqui, mas infelizmente o nosso tempo é bem curto. A gente sabe. O bacana é saber que toda terça e quinta você volta aqui para nos dar realmente essas explicações e nos dar ainda mais conhecimento sobre essa língua portuguesa tão rica. De repente para ponhar as coisas no lugar, né? Então, um abraço para todo mundo que usa esse verbo ou outras formas. Eu conto com a sua participação no que eu perguntei lá do tu e do vós, hein? Quero ver as respostas que vão chegar. Na quinta-feira a gente pode falar sobre essa e outras características da língua portuguesa. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Até a próxima, Rodrigo. Obrigado. Bom, a gente vai para um intervalo agora e no próximo bloco você vai ver que intenção de compra do serviço de proteção ao crédito mostra que brasileiros pretendem gastar menos no Natal desse ano. Papai Noel magrinho. E ainda tem comerciante perdendo negócio porque não tem moeda para dar de troco. Isso e muito mais em instantes no Link Record News.
Link Record News de volta na sua tela, agora 12h25, horário brasileiro de verão. O tempo passou rápido e não só o tempo, o ano, né? Veio voando, não é mesmo? Nem parece, mas mês que vem já é Natal, época de festa e, claro, de presentear quem a gente gosta. Será que o Natal ainda vai sofrer os efeitos, Lidiane, da crise econômica? Ou vai ser o início de uma recuperação no consumo? Será que o pessoal vai comprar bastante, presentear bastante ou segurar o bolso? Bom, para responder isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Flávio Borges, que é superintendente financeiro do SPC Brasil, para falar das intenções de compra nessa época do ano. Flávio, muito bem-vindo aqui no Link Record News. Muito bom dia a todos. Boa tarde, Flávio. O que a gente pode esperar do Natal 2016 em comparação com os outros anos? Nós verificamos na pesquisa uma queda de 5,3% no ticket médio, ou seja, no que as pessoas pretendem gastar no Natal. Esse ticket é de R$ 460 em média. Ele vinha, após muitos anos, crescendo. No ano passado caiu e nesse ano caiu mais um pouquinho. É uma queda real que incomoda. R$ 460, então, que cada pessoa gastava para comprar presentes ali para todos os familiares e amigos. Exato. O ticket médio, o valor médio do presente unitário é de R$ 110, como identificado na pesquisa. Quer dizer, agora esse ano, pelo jeito, vai ter mais amigos secretos do que no ano passado. O pessoal vai tentar gastar menos. O quanto isso reflete no comércio? Claro, vende-se menos, mas contrata-se menos por conta disso? Com certeza, né? Isso diminui a expectativa de contratações temporárias. O Natal, embora o Papai Noel tenha emagrecido um pouquinho, ele ainda é muito grande. A gente está estimando algo em torno de 50 bilhões de reais de giro na economia para o comércio. Ou seja, 72% da população ainda deve comprar algum presente, né? Embora um percentual muito expressivo pretenda gastar menos. Então, assim, as pessoas estão cautelosas. A pesquisa mostra também um fato interessante de que aumenta o percentual das pessoas que compram em dinheiro de 42% para 48% em relação ao ano passado. Isso é sintoma de um momento de crise em que as pessoas têm menos acesso a crédito e que estão mais cautelosas, querendo se endividar menos, para não comprometer o orçamento familiar. E no dinheiro, inclusive, de repente, até um desconto ali com o comerciante, né? Porque é bom para o comerciante também receber dinheiro, isso por conta que não vai pagar aquela taxa para os bancos? O comerciante gosta porque não tem lá o custo da adquirência, né? Que é aquela taxa do cartão de crédito que ele paga e ele não paga juros sobre antecipação, né? Se o consumidor prefere parcelar, isso vai lá para 4, 5 vezes e é óbvio que isso gera um custo financeiro para o comerciante. Agora, o que o comerciante quer é vender, né? Se é à vista, se é a prazo, não importa. Bom, então o que a gente está lidando aqui é uma situação, não é que o consumidor está com as contas em dia e com aquele dinheirinho ele está ali pagando para conseguir um desconto maior. É que ele já se endividou em todas as linhas de crédito, por exemplo, não tem mais limite no cartão ou nos cartões e o que resta a ele é apenas, então, aquele dinheiro do 13º ou o próprio salário que ele separa uma parte, já está toda comprometida ali com dívidas, mas ele quer separar aquele montante, então, para poder comprar. Exatamente. Ele não tem tanto acesso ao crédito mais e usa o dinheiro que tem. E isso mostra também, né, outros sintomas demonstrados pela pesquisa são relacionados ao local de compra. Então, os consumidores estão preferindo shoppings populares, lojas locais, em relação a shopping centers em muitos casos. O shopping ainda é o local número 1, é onde as pessoas preferem ir, mas a gente vê outras modalidades crescendo, como o exemplo também dos shoppings, das lojas virtuais, que apresentaram um pequeno crescimento esse ano. E diante desse cenário, qual que é a dica aí para o comerciante conseguir atrair o consumidor? Muito desconto, promoções? O que ele pode fazer para atrair esse consumidor? O consumidor que respondeu à pesquisa mostrou que prefere entrar em locais onde ele saiba que os preços estejam mais baratos ou que estejam em promoções. Então, quando a gente fala lá do preço, praça, promoção, né, eu diria que a promoção e o preço são os direcionadores número 1 da preferência dos consumidores para esse ano. Então, a gente pode afirmar que os consumidores se dirigem, então, aos grandes shoppings, aos shoppings populares também, para pesquisar, para ver exatamente o que eles querem comprar e aí recorrem, por exemplo, à internet, justamente para fazer uma busca, ver se ali está mais barato mesmo e fecha o pedido por lá, a compra? Sem dúvida, 80%, mais de 80% dos entrevistados disseram que vão pesquisar. E o varejo hoje, o comércio de modo geral, enfrenta essa situação. Ele não concorre mais somente com a loja do lado, ele concorre com o shopping virtual, ele concorre
com lojas de outras cidades que vendem das mais diversas formas. Então, quando a gente fala, né, de omnichannel, né, que é um termo bonito que inventaram para dizer que as lojas hoje vendem em múltiplos canais e também concorrem com fornecedores que estão em qualquer lugar do mundo ali tomando o cliente. E o que deve ser o produto mais procurado nesse Natal? Nesse Natal são as roupas, e sempre são as roupas, ou sempre foram as roupas ao longo dos últimos, não sei, 10, 20 anos. A gente faz essa pesquisa já há 3, 4 anos e identificamos que a roupa cai um pouco. Em segundo lugar estão os brinquedos e depois calçados, bijuterias, perfumes, etc. Quer dizer, os presentes mais caros, eletrônicos, não vão estar ali no saco do Papai Noel. Estão ali no top 5, né? Estão entre os 5 preferidos, mas em quarto e em quinto lugar. Os smartphones, principalmente. Você disse aí que a gente deve ter uma diminuição de 5% no ticket, né? Nesse valor destinado às compras de Natal. Ainda assim, diante do momento que nós estamos passando, com essa grande margem de desempregados, é um valor satisfatório, né? Não é uma queda tão acentuada, visto o momento que a gente enfrenta. Não é. O Natal continua muito importante, é a principal data do comércio, continua aí com dimensões gigantescas em termos de importância para a economia, e as pessoas, mesmo apertadas, elas, né, como o Nolan colocou, elas vão fazer um amigo oculto, elas vão comprar uma lembrança, elas vão tentar se planejar de alguma forma para manter esse hábito de fazer esse gesto para as pessoas queridas, de dar o presente. Alguma projeção de quando essa situação pode ser revertida, ao invés de diminuição, então, um possível crescimento nesse ticket? Olha, nós não temos essa projeção. Eu gostaria muito de ter essa projeção, né? Nós ainda vivemos um momento de grande incerteza, né? O professor estava falando agora, por exemplo, da eleição americana, que traz impactos importantes para o Brasil. Nós temos uma série de situações políticas, né, relacionadas à atividade do Poder Executivo, do Legislativo, que precisam destravar uma série de elementos para que a economia volte a crescer. Eu acho que para que principalmente as pessoas renovem suas expectativas, né? A renovação das expectativas é fundamental para que as pessoas consumam. E consumo gera emprego, né? Como também vocês colocaram agora há pouco. Muito e bem. Emprego gera consumo. Então é um ciclo vicioso que a gente precisa entrar nele novamente. O aquecimento da economia, né? Sem dúvida. Todo mundo espera nesse momento. Flávio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que Esperamos agradeço. aí que todos tenham um Natal tranquilo no azul e com boas compras conscientes. Sem dúvida alguma. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o assunto ainda é comércio, né, Lidiane? Quem é comerciante entende muito bem do que a gente vai falar agora. Exatamente. O assunto é troco, moeda, um artigo raro no mercado, Nolan. Tem gente perdendo negócio porque não tem moeda para dar de troco. E a estatística confirma esse problema. De acordo com o Banco Central, mais de 7 bilhões de moedas estão retidas em cofrinhos, bolsos ou gavetas. Olha aí na sua casa, vê se você não tem aí no seu criado mudo, na sua gaveta, aquele montinho de moedas. Isso é o que a gente vai ver na reportagem da Samara Bastos. Por onde elas andam? Cadê as moedinhas? Em casa. É o cofrinho pro fim do ano, né? Pra comprar um presentinho pra mamãe, né? Ela merece. A pequena está difícil de encontrar. Encontrar moedas virou mesmo uma caça ao tesouro. Cada vez mais raras, as redondinhas fazem a alegria dos comerciantes quando aparecem. Minha alegria, minha felicidade, né? Que eu próximo vou ter meus troco, né? Vou passar a trabalhar com mais tranquilidade, né? Na hora de estar efetuando uma venda, né? Lucimar é dona desta loja de presentes e para não ver as vendas pararem pela falta de troco, ela precisa dar descontos. A gente dá, assim, os descontos para não perder a venda, né? Porque nossos clientes da região aqui são fiéis, eles estão sempre aqui, né? Então, assim, a gente tem que acabar, né, tirando um pouquinho para poder ir tocando, né? Para não sair no prejuízo, são necessários cerca de R$ 800 em moedas todos os meses. E isso só para suprir o troco. Mas atualmente esse valor não chega nem à metade. O meu caixa de moeda sempre está vazio, né? E o banco não ajuda muito. Eu até, assim, não procuro muito pegar no banco, porque lá e voltar não tem, nem no banco não tem. Uma
Uma das explicações para o sumiço das moedas está no corte de orçamento do Banco Central, que é o órgão que encomenda a produção de dinheiro para a Casa da Moeda. Até o começo deste mês, foram disponibilizados quase 465 milhões de moedas. O número é menor do que os 685 milhões de novas moedas que entraram em circulação em 2015. Hoje, de acordo com o Banco Central, existem 117 moedas por pessoa no Brasil. Mas muita gente tem um estoque bem maior. E o pior, não coloca em circulação. Outra explicação para o sumiço das moedas está aqui. São os famosos cofrinhos. É que o brasileiro tem andado com menos moedas no bolso. E as que recebe, muitas vezes, deixa assim, guardadas em casa. É o caso do seu Daniel. Ele mantém 3 cofres lotados de moedas. Tudo que eu recebo de troco, de eu vou tomar um café. Aí eu dou 10 reais, sobra 50 centavos, R$1, 25, eu separo, chego, coloco, vou separando. Segundo dados do Banco Central, cerca de 7 bilhões e 200 milhões de moedas estão escondidos em cofrinhos, bolsos, gavetas. São 850 milhões de reais fora de circulação. Eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, mas quando eu troco esse dinheiro, ele retorna novamente. Quer dizer, é a economia que eu estou fazendo para mim. Há 2 anos, o aposentado guarda as moedas e só troca quando não cabe mais nada nos cofrinhos. Ele já chegou a juntar R$2.000. Aí vai tudo para a poupança. O senhor guarda na poupança ou compra alguma coisa? Por coisa necessária que está precisando de casa. O que o senhor já comprou com moeda? Já comprei a televisão. Já comprei uma geladeira, não faço prestação alta. Já comprei aquele sofá na minha casa, colchão novo, né? Sempre tem um destino certo. A falta de moedas tem feito com que as empresas busquem estratégias para amenizar o problema. No metrô, a solução foi fazer parceria com máquinas que arrecadam moedas. É bem simples. A pessoa só depositar as moedas aqui, não precisa separar, nem contar, nem nada. A própria máquina contabiliza e separa as moedas de todos os valores. O equipamento chamado de cata-moedas emite um cupom e a pessoa pode trocar por dinheiro ou bilhete de metrô. E desde que foi instalado em 8 estações, Lucas tem deixado as moedas por aqui pelo menos uma vez por semana. Dinheiro é bem mais fácil e tem que botar para circulação, senão não tem troco. Ele tem que ajudar quem precisa também. O Fernando é manobrista e toda a caixinha que ganha dos clientes vai parar na máquina. Hoje ele conseguiu quase R$10 em moedas. Aliviou meu bolso, colaborei com o metrô e fiquei livre das moedas. Em menos de um mês, a máquina recolheu quase 470 mil moedas, o equivalente a R$124 mil. Mas não tem sido suficiente para arrecadar R$1.200.000 usados todos os meses para dar de troco nas estações de metrô na cidade de São Paulo. Em horários de pico, quando a falta de moeda é maior, o jeito que a empresa encontrou foi reduzir a tarifa do bilhete. Peguei uma vez por R$3,50 e uma vez por R$3,75. Lá estava escrito até um papel assim, moeda não é joia, por isso não deixo no cofre. Dei a nota de 5 e eles me devolveram a nota de 2. Você pagou R$3 por uma passagem? Sim, é comum isso. Sempre quando eu preciso de manhã, acontece isso. E a redução da tarifa trouxe um déficit nas contas. Por conta do desconto forçado, o metrô deixou de arrecadar cerca de R$6 milhões, o equivalente a R$20 mil por dia. Não tenho muitas moedas, assim. Realmente, quando a gente tem, entrega o troquinho, mas não voltam como antes. Às vezes, com R$20, eles não têm troco. Então, eu sempre tenho umas moedinhas aqui. Para facilitar a vida de quem está do lado de lá e também de cá do balcão, não custa guardar as moedinhas na bolsa, na carteira, deixá-las sempre por perto. Afinal, é responsabilidade de todos manter o dinheiro em circulação. Eu sempre costumo guardar para ajudar tanto no troco de metrô, mercado, padaria. Isso facilita a sua vida e a de quem está do lado de lá. Isso facilita, né? Acho que todos deveriam usar esse meio, né? De guardar moedas, isso ajuda muito.
A ideia é boa, né? Ideia boa. Vamos colocar o cofrinho aí para movimentar toda a economia. Todo mundo precisa de moedinhas. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E no próximo bloco tem De Olho nas Redes. É já. Continue com a gente. Meio-dia e 43 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta e agora a gente convida o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde. Oi, boa tarde, Lid. Boa tarde, Nolan. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente. Hoje a gente tem 3 assuntos para falar. O primeiro é aproveitando a eleição nos Estados Unidos. O assunto está sendo muito comentado agora no Twitter. Se você entrar na sua casa, no seu Twitter é a hashtag número 1 agora no Brasil. Os brasileiros estão comentando o que a eleição afeta diretamente a gente. Porque a gente não vota lá, independente se você gosta do Trump ou da Hillary, você não vai votar, mas o que isso influi na nossa vida? Então tem gente que defende a Hillary, tem gente que defende o Trump, tem gente que diz que isso não tem nada a ver com a nossa vida, tem gente que diz sim, tem a ver com a nossa vida, você tem que prestar atenção. Mas qual é a grande questão? O que é muito legal e que eu trouxe para vocês é uma outra polêmica que rolou com o Snapchat. Tem filtro de Snapchat, vocês conhecem, quem em casa tem conta, ou tem um filho, um sobrinho, um amigo que tem conta, tem aqueles filtros do cachorrinho, de várias coisas, né? Rolou um filtro da Hillary, a gente vai mostrar esse filtro para vocês. É esse aqui, ó, vamos rodar o vídeo. Essa peruca, né, não é da menina, nem a roupa que ela tá. É o filtro que coloca, tá vendo que ela mexe e o cabelo vai junto, né? É uma máscara de Hillary. E aí rolou aquela polêmica do tipo, pô, o Snapchat tá apoiando a Hillary? Não, ele não tá, só para esclarecer, tá? Mas também não tem a máscara do Trump. Mas por quê? Eu vou explicar. Essa é a grande sacada. Vim aqui explicar para vocês por que tem a máscara da Hillary. Quando lançou o programa do Porchat, por exemplo, a gente fez um filtro pro programa dele. Porque você pode fazer filtros no Snapchat. Você conversa com eles, paga uma taxa, desenha a máscara e ele aluga esse espaço para você. Então, o comitê do Partido Democrata, uma parte dele, fez isso para Hillary. E o Trump disse que faria para ele também hoje. Parece que ainda não rolou. Mas é algo que você pode fazer, por exemplo, para o seu casamento, para a sua festa de aniversário. E a Hillary teve isso pago para ela em escala nacional. Então, é um filtro customizado, tá? Ah, sim. Então, democrático, né? Só Democrata. que ele não fez ainda. Exato. Além disso, tem um outro meme que eu trouxe para vocês que se espalhou. Olha, eu não entendi ainda por que ele se espalhou tão rápido, mas a internet é isso aí, tá? Tem uma mulher que ela foi fazer a unha, ela gostou muito das unhas dela e ela tirou uma foto. Então, ela foi lá, pegou o celular dela, colocou as unhas para mostrar e tirou ali uma foto e postou. É essa imagem que a gente vai colocar para vocês. Dá uma olhada, essa é a foto dela. Tem alguma coisa errada nessa foto? Vocês estão vendo alguma coisa estranha? Não estou vendo, né? Alguma coisa ali. Tá faltando um dedo, né? Falta um dedo, é. Aí, qual é a brincadeira que rolou? Começaram a tirar sarro, falar que ela era tipo um personagem dos Simpsons. A Lidy tá tentando, ó, vamos mostrar ela. Ai, vamos lá, é isso aí. Três unhas. Fazer vamos com a ver. outra mão aqui. Eu vou tentar também, é difícil, viu? Olha só. Ela fez, acho que é algo mais ou menos assim, isso. Peraí, pra qual câmera eu tô? Assim, né? Isso. E aí ela deixou um espacinho aqui, que aí dá ainda a impressão de que falta um dedo mesmo, né? Porque fica um espacinho aqui na palma da mão e o dedão cobrindo o indicador. Exato. Aí todo mundo ficou meio doido, assim, para onde foi esse dedo? Porque se ela não tivesse, se ela tivesse perdido um dedo, por exemplo, daria para ver. Mas cadê? Mas vou falar, será que ela tem mesmo? Porque se ela acabou de fazer a unha, gostou da cor, postou, ela borrou a unha desse jeito. Ela tem. E a questão é a seguinte, os internautas sacaram isso e começaram a tentar reproduzir a foto dela. Então todo mundo começou a fazer o que a gente fez aqui. Vamos tentar tirar a foto com 3 dedos, meio Simpsons, né? É, meio Simpsons. Então essa foi uma das brincadeiras que rolou e espalhou muito, assim. Esse tweet dela tem, quanto que tá aqui? 14 mil, 5 mil, 6 mil curtidas, espalhou muito rápido. E teve uma outra postagem que também espalhou muito rápido e que é muito legal, que é o seguinte, perguntar para vocês, Nolan e Lidy, quando alguém fala com vocês, digamos assim, mãe, tia, fala com vocês no WhatsApp ou lá pelo chat do Facebook, acontece de vocês olharem e falarem assim, pô, tá aqui, falou. Aí olha e fala, tá bom, já vou responder, deixa eu terminar de trabalhar aqui um pouquinho. E fica. Vocês fazem isso? Às vezes esquece até, né? E esquece. Olha, eu não sei se assim, essa geração que entrou um pouco depois da gente não é tão dinâmica igual a molecada que fica fica indignada quando acontece isso. Eu se olho, visualizo e não respondo uma tia, minha mãe, caiu o mundo. Vem bronca. E isso que aconteceu com o Pedro Henrique. Esse é o Pedro Henrique. Olha o que ele fez.
Demorei 24 minutos para responder minha tia e aparentemente foi o fim do mundo. A tia dele falou assim: oi, Pedro Henrique, tudo bem com você? Está estudando ou trabalhando? Aí demorou aí uns 24 minutos, ela respondeu assim: é uma pena, você é um rapaz tão bonito, mas muito mal educado. Eu não tenho culpa de nada que tenha acontecido com você. Se você acha que deve agir assim com sua tia, prometo que não vou mais te incomodar. Nossa, ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele simplesmente não respondeu. E ele continuou não respondendo para a ira dela. Exato. E aí veio um parente falar com ele: Pedrão, tudo bem? Sua tia Lucy se queixou que mandou um WhatsApp para você pelo Facebook, né? E ele pegou essa conversa e jogou na internet. A galera desacreditou. Minha tia também é assim. Se eu não respondo no grupo da família, fica louco. Com vocês é assim? Vocês costumam demorar para responder, levam bronca? Às vezes sim. É porque a gente tem aquela sensação de que é mãe, ou é um parente mais próximo. Ah, tudo bem, pode esperar, né? Pode esperar um pouquinho, vai entender. Eu já ligo, né, de repente. E a tia Lucy não gostou nada disso. Agora a tia Lucy está famosa no Brasil, né? E a tia Lucy, ela, para mostrar realmente toda a ira, aí ela começou a despertar os outros parentes, né? Não contente, então, em conseguir uma resposta rápida, ela foi acionar uma outra pessoa para que chegasse ao Pedro novamente a história. Eu imagino ela irada, assim. Que absurdo! Não atende sua tia, sabe? A tia bem brava, assim. E chamou o outro parente para avisar: olha, você não está respondendo a sua tia. Que absurdo é esse? Agora, será que era alguma coisa tão urgente assim, que ela ficou muito brava? A gente nunca vai saber. Quer vir sábado aqui comer um bolo? Ser algo assim. Mas acho que não. Nada de muito urgente, senão ela já teria até passado, inclusive, para essa pessoa. Texto, claro, enfim. Claro. Boa, mas eu acho muito legal ver esse comportamento. E eu chequei o Twitter do Pedro, ele falava muito isso. Ele falava assim: gente, parem de, tá espalhando muito rápido, minha tia vai ver isso aqui. Porque até então ele só tinha colocado para os amigos. Tarde demais, Pedro. A tia Lúcia já deve saber que ela tá famosa no Brasil inteiro. A impaciente tia Lúcia. Ainda bem que não voa sapato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, porque senão eu tenho dó desse Pedro, que aconteceria com ele nesse momento que ela tiver visualizado a mensagem pública agora. É verdade, mas agora acho que ela vai parar com isso, viu? Tá ótimo, Calixto. Bom, tias Lúcias à parte, a gente te espera amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Calixto. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Bom, nenhuma criança gosta de levar bronca, certo, Nolan, ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Você vai conhecer agora um bebê que está fazendo sucesso na internet porque morre de rir toda vez que é repreendido pelo pai. Para de bagunça. Uma simples bronca e o filho reage assim. Cai na gargalhada. É só dizer: Rafael, para de bagunça, para o bebê se acabar de rir. Tiago Constantino dos Santos não conseguiu fazer o filho Rafael se comportar, mas ganhou a simpatia dos internautas. Eu desisto. O vídeo que ele postou já foi visualizado mais de 12 milhões de vezes e teve mais de 250 mil compartilhamentos. O Tiago mandou um vídeo pra gente falando sobre a fama repentina do Rafael de apenas 9 meses. Aí eu publiquei para meus amigos e familiares, né? E um amigo meu viu o vídeo e comentou: Tiago, esse vídeo tem grande potencial de viralizar, porque ele tá muito engraçado. O Rafinha tirando uma onda com a sua cara, se você pede pra ele parar de fazer bagunça. Eu tô falando. Mas eu não imaginava chegar nesse nível. E agora estão pedindo muitos vídeos pra gente colocar no canal dele. A gente tá subindo alguns vídeos e espero que vocês curtam, né? Rafinha! O pai, orgulhoso, enviou um outro vídeo. E a gente descobriu que, na verdade, o grande motivo da gargalhada do Rafa é o próprio Tiago. Ele pode dar bronca, fazer graça, não importa. E aí, meu? Tem que obedecer seu pai. Eu desisto. A risada é contagiante, né? Essa gargalhada. E na casa deles, pelo jeito, a bronca vai ficar para a mãe, né? A mãe que vai ser a malvada da casa, não vai ser o pai, não, porque não vai funcionar. O pai sempre bonzinho. Bom, Liquei com a Nilce faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, a gente volta daqui a pouquinho. E ainda o trabalho de uma família que se dedica há mais de 40 anos à plantação de crisântemos, uma das flores mais vendidas aqui no Brasil. Até já!
meio-dia e 58 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta para falar do crisântemo, que é uma das flores mais vendidas no país. O preço é um dos principais atrativos. Um vaso simples custa entre R$ 8 e R$ 10. Nós fomos conhecer o trabalho de uma família paranaense que se dedica há mais de 40 anos à plantação desse tipo de flor. Vamos ver a reportagem. As estufas multicoloridas são resultado de um trabalho que começou há 3 meses. Esse é o tempo que leva para que os vasos fiquem bonitos assim, além de ter baixo custo de produção e preço atraente para o consumidor final. O crisântemo é uma flor que representa a resistência e vida plena. E para atender esse mercado, tem uma família no norte do Paraná que trabalha sem parar. Sozinha, a família de Apucarana é responsável por 15% da produção de crisântemos de todo o estado. Flores que vão abastecer todas as regiões do Paraná e algumas cidades do interior de São Paulo. Já são 3 gerações cultivando as flores. O negócio começou tímido há 41 anos com o avô de Wendel. Hoje, o pai dele e os 5 tios também se dedicam à atividade. Ele comenta que sempre sonhou assim em melhorar de vida, mas nunca imaginou que chegaria a essa proporção, né? Até porque ele começou do zero praticamente. E assim, Florido, termina esse Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News, a gente lembra, vai ao ar de segunda a sexta, em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais.